Romanos capítulo 11. Romanos 11, versos 33 Romanos 11, 33 a 34. Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ainda vocês lembram de Deuteronômio 29 e 29? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, que Deus nos abençoe e nos dirija nessa reflexão. Eu quero pensar com vocês hoje sobre uma questão que é muito comum o ser humano enfrentar, seja em qualquer área da sua vida, na vida pessoal, na vida conjugal, na vida em família, na vida profissional e até mesmo na vida espiritual. Mas nosso tema hoje diz: não tente descobrir o impenetrável, nem especular o imprevisível. Ou seja, há momentos na vida que é preciso fechar os olhos, ficar em silêncio. Nós não precisamos falar nada, nem que ninguém nos diga nada, mas é preciso fechar os olhos, ficar em silêncio e lembrarmos desses dois textos, Deuteronômio 29 e de Romanos capítulo 11, versículos 33 até o verso 34. Moisés, ele nos enche de interrogações, e quando nós olhamos para esse texto de Deuteronômio 29 e 29, algumas interrogações vêm à nossa mente. Primeiro, que coisas serão estas que Deus mantém em segredo? O que Deus escondeu de nós? Uma segunda pergunta: por que Deus mantém certas coisas encobertas? E antes que venha uma resposta na nossa mente, vem Paulo e diz: eu também fico impressionado com a sabedoria, com o conhecimento e da maneira como Deus faz as coisas. Eu também me impressiono, diz Paulo. Eu não consigo entender a complexidade dos seus juízos. E olhem, quem está falando é um dos homens mais sábios do Novo Testamento. Ele diz: eu não consigo entender a complexidade dos juízos de Deus, nem a profundidade da sua mente. Paulo diz: Deus é insondável, Ele é inatingível. Tanto Moisés quanto Paulo nos levam a não tentar descobrir o impossível e a não ponderar o imprevisível. Ou seja, o ser humano, nós como homens, como servos de Deus, nós encurtamos a nossa vida, nós sofremos com ansiedade, nós nos deprimimos, nós vivemos de certa forma preocupados com os segredos divinos. E mais ainda, o ser humano, ele acaba se martirizando quando ele tenta questionar a Deus e descobrir por que Deus faz certas coisas na vida dele. Moisés diz que, embora haja coisas ocultas, ainda que haja segredos nas mãos de Deus, ainda que Deus tenha escondido certas coisas de nós não sabemos o que vai nos ocorrer amanhã, nós não sabemos o que pode acontecer ainda esta noite. De repente nós podemos dormir extremamente alegres e acordar com uma notícia extremamente bombástica e estarrecedora. Então Moisés diz que, embora haja segredos guardados de todos nós, o povo de Deus deve se preocupar apenas com aquilo que lhes foi revelado. Nós não devemos nos preocupar com aquilo que Deus tem escondido, com aquilo que Deus tem colocado em oculto. Jesus diz que existem coisas que Deus reservou só para Ele. Então nós não temos que viver ansiosos
preocupados com isso. Quem vive de interrogações, quem deseja entender a mente de Deus, vive aborrecido, ansioso, insatisfeito e preocupado. É comum ouvir as pessoas se perguntando: por que um Deus bom, justo e amoroso permite a tragédia e o mal? Eu já estava ouvindo o presbítero Elton pregando lá na igreja congregacional de Jardim América, e ele disse uma coisa que é de conhecimento de todos nós aqui, todos nós concordamos. Ele disse que se Deus quisesse, Deus acabava com esse vírus com um sopro. Deus acabava com essa pandemia com um sopro. E geralmente vem essas perguntas, né? Por que um Deus justo, amoroso, bondoso permite a tragédia e permite o mal? Na realidade, irmãos, a vida parece cheia de erros, derrotas e contradições. Lembre-se que eu disse parece. A vida não é, ela parece. Aos nossos olhos, em determinados momentos, ela parece cheia de erros, cheia de derrotas, cheia de contradições. Mas o Deus soberano nos cala ao dizer que o amanhã não nos pertence. E quando ele diz isso, que o amanhã não nos pertence, ele está dizendo para nós não nos preocuparmos com o amanhã. Deus está dizendo que para nós basta viver um dia de cada vez. Esqueça o amanhã. Quem vive pela fé tem paz na alma, alegria interior, vive corajosamente em meio às lutas e às adversidades da vida. Moisés diz: vivam com naturalidade, porque Deus tem seus segredos. Não tentem ficar especulando, tentando descobrir as coisas. Moisés diz: olha, vivam com naturalidade. Então, mesmo diante das dificuldades e dessas pandemias, nós temos que continuar vivendo com tranquilidade, sem pânico, sem medo. E o que Moisés nos aconselha? Primeira coisa, ele diz assim: olha, Deus tem coisas ocultas, Deus tem coisas escondidas, reservadas para eles. Não se preocupe com isso. Mas ele dá um conselho, ele diz: olhem para as coisas reveladas, porque as coisas reveladas pertencem a nós, e não somente a nós, pertencem também aos nossos filhos. E as coisas reveladas, elas estão aí para que nós venhamos a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, para cumprirmos o que está escrito na palavra de Deus. E uma das coisas que Deus deixa claro na sua palavra é que Ele tem uma aliança com o seu povo, Ele tem uma aliança com a sua igreja. E isso é interessante pensar. A maioria de nós não pensa nisso. Existe um pacto de sangue com a morte de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Como nós vimos hoje pela manhã, a igreja ela tem uma mensagem para os descrentes, uma mensagem que nós diríamos assim, não tanto aprofundada na teologia e na doutrina, porque é para os descrentes. E essa mensagem é basicamente de que o homem herdou a natureza pecaminosa de Adão. Ele comete pecados contra Deus, e esses pecados o condenam ao inferno, o condenam a uma separação eterna de Deus. E a igreja, ela tem a incumbência, ela tem o papel de pregar essa mensagem. Ou seja, quando você ouvir falar em salvação e condenação, pense nisso. Por que o ser humano está em estado de condenação? Porque todo homem, ainda que ele se julgue o melhor possível, ainda que ele se julgue bom aos seus próprios olhos, diante de Deus ele não é nada. Diante de Deus ele é um pecador. Diante de Deus ele comete erros. E esses erros são intoleráveis diante de um Deus santo. Então a igreja tem essa mensagem nas mãos. Para aqueles que não são crentes ainda, ele diz: olha, todos vocês, todos nós como seres humanos, nós nascemos mortos em delitos e pecados. Somos por natureza filhos da ira de Deus. E essa natureza ela nos condena. Então nós precisamos ser perdoados. E só há uma maneira de sermos perdoados: é crendo no sacrifício vicário, remidor do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem deve ser ensinada aos descrentes. Mas também nós vimos
pela manhã, que é uma mensagem mais aprofundada, que ela é direcionada aos membros da igreja, para aqueles que já foram resgatados, para aqueles que já foram redimidos, para aqueles que são habitados pelo Espírito Santo. Eles precisam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a igreja existe um corpo teológico, doutrinário muito mais aprofundado, de que hoje, se somos crentes e se somos salvos, isto é resultado de uma eleição antes da fundação do mundo. Isso é resultado de um Deus que cria todas as coisas e predestina, direciona para a sua própria glória. Existe um ato justificador na cruz do Calvário, que todos nós não podemos mais ser condenados. Houve uma regeneração nas nossas vidas efetuada pelo Espírito Santo. Nós passamos por um processo chamado novo nascimento, por isso nós somos novas criaturas, não estamos mais em estado de condenação, mudou a nossa posição. Antes filhos da ira, agora filhos de Deus. Antes condenados, agora assegurados na família de Deus. Então Moisés nos aconselha a pensar nisso. Pense nisso. Isso é algo que está revelado para você. Há um pacto de união entre Deus e o seu povo. Há uma aliança eterna, infinita, inquebrável na cruz do Calvário. Há uma aliança perpétua que nos impede de conhecer e adorar outros deuses. Esta aliança nos foi revelada, ela nos pertence, ela pode ser muito bem conhecida por todos nós. Uma segunda coisa que Moisés diz é que a mente humana é limitada para saber e entender as ações de Deus no mundo. Então uma mente limitada não tem como chegar à mente de Deus. Se não tem como chegar à mente de Deus, não se preocupe. A sua mente é limitada, caminhe com aquilo que já lhe foi revelado. Terceira coisa que Moisés diz para nós: a mente humana, além de ter sido criada limitada, ela ainda foi corrompida pelo pecado, o que trouxe ainda um atraso maior. Tanto é que quando o eleito é convertido, ele é chamado de bebê na fé. Por que ele é um bebê na fé? Porque agora, como nova criatura, ele tem que aprender novos conceitos, ele tem que aprender nova teologia, ele tem que aprender nova maneira de pensar, ele tem que conhecer a vontade de Deus para poder servir a Deus. E na tentativa de compreender e questionar as coisas encobertas, os homens ignoram e deixam de conhecer as verdades reveladas. Esse é o mal que assola o nosso tempo. As pessoas vivem tentando descobrir por que Deus faz as coisas, por que Deus age assim, e enquanto se preocupam com isso, eles esquecem de conhecer as coisas que estão reveladas nas Escrituras. O homem não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Esse conhecimento que está nas Escrituras é algo tão maravilhoso que Paulo ficou maravilhado com a grandeza do caráter e da personalidade divina. O ser divino é profundo, diz Paulo, é como soltar uma pedra num poço fundo, profundo, e nunca ouvi-la bater na água, ou não poder ouvi-la atingir o chão. É interessante essa experiência. Vocês que são manauara, que moram aqui em Manaus, vocês podem ir lá no Eduardo Ribeiro, e essa é uma experiência fantástica. Vocês que estão andando na Avenida Eduardo Ribeiro, vocês pensam que vocês estão andando em solo sólido. Chega naquele bueiro ali em frente à cidade de Manaus, pega uma pedra e solta assim para você ver, e fica tentando ouvir. Você vai ver o quanto tempo ela vai levar para atingir a água. Sabe por quê? Porque debaixo de todo ali, Eduardo Ribeiro, ali perto da Matriz, a nossa cidade é cheia de galerias, passa um rio ali embaixo, e as pessoas não sabem. Todas essas galerias foram construídas na época dos ingleses, isso faz muito tempo. Às vezes eu fico pensando que Manaus pode ter uma tragédia a qualquer momento, isso pode desabar. E se vocês não lembram, ali próximo, onde era o antigo Hotel Amazonas, naquela área ali, de vez em quando desaba ali. Há 2 anos atrás recuperaram. Ali próximo da HC Pneus, na Avenida Constantino Nery, de vez em quando desaba
aquilo ali. Então, Paulo diz que conhecer a pessoa de Deus é como quem solta uma pedra num poço profundo. Ele não consegue ouvir essa pedra chegar a atingir o fundo. Não há fim nas riquezas de Deus, não há fim na infinita graça, na sabedoria e no conhecimento de Deus. Quanto mais estudamos, quanto mais pesquisamos, quanto mais conhecemos as Escrituras, e a Bíblia é um livro de fato vivo, ela se revela para nós a cada dia, ela traz lições novas diariamente. Mesmo quando chegarmos na Nova Jerusalém e contemplarmos a grandeza de Deus, nós jamais veremos tudo dele, nós nunca saberemos tudo acerca dele, nós jamais compreenderemos tudo dele. Seus caminhos não podem ser rastreados, não podem ser seguidos. A imagem aqui para os nossos dias é de um hacker tentando invadir o sistema divino. Quando um homem tenta questionar essas interrogações, buscar respostas por si só diante dessas interrogações, é como um hacker querendo invadir o sistema divino. Ele não vai conseguir. Paulo diz: você não tem acesso à mente de Deus, você não consegue rastrear Deus, você não consegue atingir aonde Deus está. Então esqueça, viva cada dia. E aí Jesus vai nos dizer que basta cada dia o quê? O seu mal. Paulo diz: olha, os seus decretos, os seus juízos, os seus critérios não são acessíveis à mente humana. E às vezes nós ficamos assim nos perguntando: por que fulano de tal? Por que Deus salva fulano e não salva ciclano? Irmãos, eu não tenho que me preocupar com os outros. A minha preocupação deve ser: por que Deus me salvou? Porque eu me conheço. Eu sou um pecador, eu tenho minhas fragilidades, eu tenho meus erros. E o que levou? Quais foram os critérios de Deus para me escolher? Por que Ele me perdoou? Por que Ele me tirou de onde estava e me colocou aqui? Por que Deus tem nos preservado aqui esses anos todos? Nós jamais compreenderemos tudo dele. Seus decretos, seus juízos, seus critérios não estão dispostos para o conhecimento humano. Isto é algo que Deus tem reservado só para ele. Romanos 11, 33, até o verso 36, entra para a história como a conclusão de um ensino puramente teológico revelado pelo apóstolo Paulo. Porque em Romanos 11, Paulo está fechando uma série de pensamentos, de estudos, um compêndio teológico que começa lá em Romanos capítulo 8. E aí se estende pelo capítulo 9, pelo capítulo 10, e aqui no capítulo 11, Paulo está fechando esse compêndio teológico. E após descrever as doutrinas da eleição, da predestinação, da justificação pela graça por meio da fé e a doutrina da glorificação, Paulo fala de como Deus misteriosamente determina uns para a salvação e deixa outros em eterna condenação. De como Deus fez vasos de ira para a perdição e vasos de misericórdia para a salvação. De como Deus escolheu os judeus como seu povo especial a despeito dos gentios. De como Deus escolheu e amou a Jacó ao mesmo tempo que Deus rejeitou e odiou Esaú. O texto nos leva a perguntar: por que Deus escolhe uns e outros não? Por que Deus predestina uns para a salvação e outros não? Paulo responde: eu não sei. Deus é um Criador soberano, Ele reina e governa como quer. Eu só sei de uma coisa: Deus tem seus segredos. Parece que Paulo aqui estava repetindo Moisés, e ele diz: olha, quão insondáveis são os seus decretos e os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos.
Deus é soberano, Ele é um governante independente, Ele é autossuficiente, Ele não precisa de ninguém e de nada. E para nos calar de vez, o apóstolo nos faz 3 perguntas que são fundamentais para as nossas vidas, e elas são pertinentes diante do texto. Paulo pergunta: quem conheceu a mente de Deus? Tem alguém aqui? Quem conheceu a mente de Deus? Paulo faz uma outra pergunta: quem foi o seu conselheiro? Terceira pergunta: quem lhe deu alguma coisa primeiro para que ele tenha a obrigação de devolver? A resposta é ninguém. Deus é o Criador do universo, Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está além da compreensão humana, Ele é Deus soberano, transcendente, infinito e ilimitado. Deus não tem por que dizer obrigado. Vocês já viram Deus agradecendo alguma coisa para alguém nos nossos dias? Não. Deus não precisa de nós, somos nós que temos que estar agradecendo a Ele diariamente. Deus não precisa de você, Ele é totalmente autossuficiente. Se Deus nos criou, nos salvou, nos colocou aqui, é para a sua própria glória, mas é para nós todos os dias nos curvarmos e nos agradecermos diante dele, porque se Ele não nos tivesse libertado do império das trevas, nós não estaríamos aqui hoje. Onde nós estaríamos? Ainda que você não entenda, Ele é justo em todos os seus atos e em todos os seus caminhos. Portanto, quando você for tentado a questionar os segredos de Deus, seja na sua casa, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida conjugal, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, seja até na sua vida espiritual, quando você for tentado a questionar os segredos de Deus, faça como Moisés: deixe os segredos, as coisas encobertas com Deus, e viva com intensidade as coisas reveladas. Com certeza, se você fizer isso, você vai viver mais e melhor. Que Deus nos abençoe.